Eu Ok. fiquei curiosa para saber como é que foi o trabalho de vocês lá em Brumadinho. Sim, Brumadinho foi um dos casos mais emblemáticos que a gente Sim. viveu e também um dos mais tristes, né? Na época, tem dois membros do grupo que não estão aqui, já estão... são do grupo, mas estão em outras empreitadas, que quando a barragem rompeu, né, no dia 25 de janeiro de 2019, eu me lembro como se fosse agora, assim, o presidente do nosso Conselho de Medicina Veterinária me ligou e falou: Aldair, a barragem rompeu. Será que a gente pode levar a equipe para lá? Eu falei, Bruno, o presidente, falei, Bruno, eu estava indo viajar com a família, eu estava indo para Capitólio. Ele falou, bom, conversa com o pessoal da empresa, eles vão te ligar agora. Eu desliguei o telefone, a pessoa me ligou e falou, Aldair, eu preciso urgentemente de você e da equipe para poder ajudar a gente a salvar os animais e montar um hospital lá. Você consegue? Eu falei, quanto tempo eu tenho? Ela falou, eu tô na porta da sua casa. Sabe aquelas coisas de filme? Ela tava com o carro parado na porta da minha casa. E aí eu saí, eu fui para Brumadinho, fiquei 30 dias lá. E aí no primeiro dia que eu cheguei, aquela confusão, helicóptero para cima e para baixo, eu falei, olha, para a pessoa da empresa, eu falei, olha, eu preciso de duas coisas. Primeiro, a gente, para construir um hospital, precisa de dinheiro. Ela falou, dinheiro nunca foi o problema. O quanto você precisar para construir um hospital para salvar os bichos... Vocês construíram um hospital lá? Em 48 horas, que custou 2,3 milhões de reais. Em 48 horas. Ela falou, eu preciso desse hospital em 2 dias. O dinheiro não é problema. Eu falei, tá, ótimo. Aí ela falou assim, tá, mas qual que é o segundo pedido? Eu falei, eu quero a minha equipe, que são os meus alunos comigo. Ela falou, não, mas aí nós temos um problema. Como é que você vai trazer aluno de faculdade para um cenário como esse? Aí eu falei com ela, olha, eu ensinei ele. Tem preparo, né? Se um professor, ele não acredita no aluno que ele ensinou, ele não é professor. Concorda? Claro. E a gente naquela época estava começando com essa ideia. Então nós fomos em 28 pessoas para lá. Ficamos 30 dias dormindo lá mesmo, não voltamos para Belo Horizonte e fizemos todo o trabalho. Foram mais de 50 animais socorridos, aquele vídeo emblemático de uma vaca, né, sendo transportada por um helicóptero, nós fizemos esse trabalho. Mas também fizemos muita necrópsia de animais mortos. Então, foi um dos trabalhos mais emblemáticos que nós começamos a história, mas que ela vem seguindo, né? Fomos em outros trabalhos, já tivemos no Chile fazendo trabalho, tivemos no Ceará, São Paulo. Quando você fala que vocês viajaram para outros lugares, foram para outros lugares, isso tudo depois desse trabalho de Brumadinho? Sim, depois de Brumadinho a gente percebeu que existia espaço profissional, não só voluntário, mas trabalhos que a gente pode fazer também. Só para você ter ideia assim, de como a gente faz esse trabalho, que é um trabalho técnico, muitos animais fogem. Animais somem, né? Teve um caso emblemático que muitos de vocês devem lembrar. Vocês lembram de um gato que foi confundido com uma onça que o bombeiro soltou? A gente estava falando sobre isso hoje. Fomos nós que resgatamos. Não foi? Não foi, doutora Fomos nós Flávia? que resgatamos o gato. Depois que ele foi solto, a corporação de bombeiro ligou, nós montamos uma operação no local e achamos o gato. Quem encontrou o gato foi as equipes. Olha que legal. Gente, a gente estava comentando sobre isso hoje, né? Coincidência. Que aquele gato, enfim, é uma de Vocês uma lembram raça... de uma onça na escola de Nova Lima que ficou dentro do banheiro? Lembro. Nós Sim. ajudamos a socorrer. Teve uma onça aqui no Santa Efigênia. Então, existem muitas áreas de trabalho, né? Mas o desastre, ele começou para nós em Brumadinho e se estendeu por vários outros que a gente vem trabalhando, né? Inclusive Aldair, esse ano. Você tem um número mais ou menos preciso de quantos animais foram resgatados lá em Brumadinho na época? Brumadinho passou de 300 animais resgatados, incluindo bovinos, equinos. Sim. Agora, vocês também devem lembrar do emblemático caso do Pantanal em 2020. Sim. Que tivemos também. aquela onça, nós tivemos lá também. Em Brumadinho, trabalhos de resgate direto foram mais de 300 animais. E salvamentos indiretos, que são aqueles, por exemplo, de animais com fome, que a gente coloca alimentação, foram mais de 5 mil animais salvos. No Pantanal do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul. Nós estivemos lá, viajamos também durante 2020 para lá. Tem uma história que aconteceu lá em Brumadinho e que está no livro da Daniela Arbex, jornalista, que fala sobre eu acho que ela era secretária de assistência social lá da cidade, e ela voltou para pegar o cachorrinho dela, porque ela não podia sair deixando o cachorrinho para trás. E aí é que ela também morreu junto com o cachorrinho. E aí não sei se vocês lembram disso, até emociona, porque quando encontraram o corpo, ela estava abraçada ao cachorro, né? Isso é muito interessante, porque assim, são vidas que a gente tem que levar em consideração. Vocês falando aí, eu pensando aqui, como é que eu faria? Gente, minhas duas gatas e meu cachorro. Não tem nada, inclusive, eu fico pensando assim na minha casa, o que tem de material? Material, né? Nada. Você pegaria? Você sairia para pegar, nada. né? Eu não levaria nada.
Eu não levaria nem documento, mas eu levaria as minhas 2 gatas e o meu cachorro. É engraçado isso, né? É. Porque é isso, exato. Eu entendo ela exatamente. Eu não iria embora nunca. Nunca, gente. Nunca. Deixa a história passar por cima. Mas eu ia resgatar minhas 2 gatas e meu cachorro. Esse caso, por exemplo, de Santa Catarina, dessa senhora que a gente chegou, né? E fizemos o resgate dela, ela estava com os 2 animais, assim, já em hipotermia, ela estava muitas horas na água. E depois que a gente colocou ela na ambulância, e aí que ela começou a voltar à consciência, porque ela estava muito emocionada, a primeira coisa que ela perguntou, cadê os meus animais? E aí a gente continuou lá por mais uma semana, e aí 3 dias depois chegou pra gente uma pizza enorme, assim. Olha aí ela só. mandou mensagem pra gente, falou assim, olha, vocês salvaram a minha vida, Olha. dos meus animais. A única coisa que eu posso fazer por vocês agora, porque eu não tenho mais casa, é mandar uma pizza pra vocês poderem jantar. O Matheus não tava aguentando comer mais a marmita, porque a gente come marmita. Ele adorou a pizza, inclusive, que ela mandou.